Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um fato que afeta 80% da população brasileira, que você foi treinado para não vencer e como você deve fazer para quebrar o sistema e viver de verdade. Já aproveita, curte, inscreva-se e compartilhe em seus grupos nas redes sociais para você não esquecer, pois você vai se emocionar com essa reflexão de hoje. Você já parou para pensar que talvez o mundo nunca quis que você vencesse? É duro ouvir isso, né? Mas olha à sua volta. Todo santo dia você acorda, corre, pega ônibus lotado, volta para casa cansado. E no fim do mês, o dinheiro evapora como se tivesse asas. E ainda te dizem que você precisa se esforçar mais. Mais do que isso. Desde criança, a gente aprende a obedecer. Levanta, senta, faz fila, repete. A escola ensina você a decorar, não a pensar. A trabalhar em grupo, mas nunca a liderar. A esperar o sinal, mas não o seu instinto. E isso não é por acaso. Você foi treinado para aceitar a rotina como se fosse um prêmio, para achar bonito acordar cedo, ralar o dia todo e voltar para casa com o corpo moído e o coração vazio. Foi ensinado a respeitar o chefe, mesmo que ele te humilhe, a engolir o choro para não perder o emprego, a agradecer por migalhas, enquanto outros fazem banquete com o seu suor. Esse é o treino invisível. O sistema não te prende com correntes, ele te prende com crenças. Ele não te coloca numa cela, te coloca numa rotina. E você chama isso de vida normal. Mas me diz, normal para quem? Para o cara que te paga um salário que mal dá para pagar o aluguel? Para quem lucra com seu tempo enquanto você perde a sua saúde? Para quem criou um jogo onde só ele ganha? É aqui que muita gente desliga o vídeo, porque ouvir a verdade dói. Mas quem fica, esse já começou o processo, porque só desperta quem tem coragem de encarar o espelho. Olha para a sua vida. Quantas vezes você já fez o que te mandaram sem pensar se fazia sentido? Quantas vezes aceitou é o que tem para hoje? Quantas vezes engoliu o não dá, só para não brigar com o mundo? Pois é, meus amigos, esse mundo foi desenhado para te fazer desistir antes de tentar, para te convencer que sonhar é coisa de preguiçoso, para rir da tua esperança e te chamar de coitadinho. Mas não se engane, o sistema adora o coitadinho, porque ele não reage. Você já reparou como o Brasil é um país que faz o trabalhador se sentir culpado por descansar? Se você dorme mais um pouco, é vagabundo. Se fala que está cansado, é fraco. Mas ninguém pergunta o porquê desse cansaço. Ninguém quer saber da mente esgotada, da alma no limite. Só dizem, trabalha mais. O sistema não quer gente feliz, quer gente ocupada, gente cansada demais para pensar. Gente com boleto vencendo, medo no peito e sorriso falso. Porque quando você vive assim, você não questiona nada. E é exatamente isso que eles querem. Você lembra quando era criança e sonhava alto? Queria mudar o mundo, ter liberdade, fazer diferença. Mas o mundo te mudou primeiro. Te convenceu de que liberdade é comprar um carro financiado em 60 vezes. De que sucesso é ter um crachá com nome de empresa e não o seu. E você acreditou. Mas não se culpe, todo mundo caiu nesse truque. O treino é invisível justamente porque ele começa cedo. A TV, a escola, o trabalho, até a religião,
tudo empurra o mesmo discurso. Obedeça, espere, seja grato, não questione. E aí você cresce acreditando que pedir mais é pecado. Mas sabe o que é pecado de verdade? Viver uma vida que não é sua, ser espectador da própria história. Acordar com raiva e dormir cansado todo dia, fingindo que está tudo bem. Tem gente que chama isso de destino. Eu chamo de programação. Você foi programado para ser pequeno, para achar que ser pobre é missão de vida, para acreditar que Deus te quer sofrendo para te testar. Mas quem inventou isso foi o homem, não Deus. Deus nunca quis ver você ajoelhado diante do medo. Ele te deu força para levantar, para questionar, para criar, mas o sistema é esperto. Ele transforma essa força em dívida, essa fé em culpa e essa coragem em cansaço. Ambiente escuro, eles não precisam te prender se você se prende sozinho. Não precisam te calar se você tem medo de falar. Não precisam te vigiar se você mesmo já segue as regras sem saber por quê. É o treino invisível. A coleira está no pensamento e a chave para a liberdade está nas suas mãos. Mas calma, não é para sair chutando tudo amanhã. É para começar a enxergar, a perceber os fios invisíveis que te puxam, os padrões que te limitam, os medos que te domesticam. Agora eu vou te mostrar como acordar desse transe. Como identificar o controle, quem se beneficia dele e como você pode sair sem virar mais uma vítima. Mas antes disso, olha para o espelho e pergunta: eu estou vivendo ou só sobrevivendo? E se essa pergunta te doer, é porque o treino funcionou. Mas a boa notícia é que dá para reverter. E o primeiro passo é não desligar agora. Fica aqui comigo e escute até o final o que eu vou te falar agora. Você já percebeu como tudo neste país parece feito para te deixar no limite? O salário não acompanha o preço da comida. A comida não acompanha o ritmo da fome. E a fome não acompanha o tamanho do sonho. O sistema te aperta com boletos, te distrai com novelas e te amarra com medo. E o pior de tudo é que você chama isso de vida normal. Mas me diga, desde quando viver cansado virou normalidade? No primeiro momento, eu te falei sobre o treino invisível. Agora, chegou o momento de entender o que mantém você nesse ciclo. Porque existe algo mais poderoso do que o sistema, a obediência cega. Você acorda, vai trabalhar, segue o fluxo, volta exausto. Não porque quer, mas porque aprendeu que é assim que se sobrevive. E quando alguém tenta sair dessa roda viva, a sociedade chama de louco. Mas a verdade é simples. Quem começa a enxergar o controle assusta quem ainda dorme. Você já reparou que neste país ninguém quer que o outro desperte? Quando alguém tenta mudar de vida, aparece logo alguém dizendo: isso não dá certo, você sonha demais, volte para o seu lugar. Mas qual é o seu lugar? Foi você quem escolheu, ou foi o mundo que escolheu por você? Acordar para o controle é o momento mais doloroso da vida. É quando você percebe que metade do que acreditava era mentira. A promessa de estabilidade, o discurso de meritocracia, a ideia de que basta trabalhar duro para vencer. Mentiras, mentiras com gatilho mental, mentiras contadas por quem nunca viveu a sua realidade. Eles não sabem o que é pegar 2 ônibus e ainda chegar atrasado porque choveu. Não sabem o que é passar o dia inteiro de pé e ainda ouvir que você não se esforça o bastante. Não sabem o que é ver o filho pedir um lanche e você fingir que não está com fome para ele comer.
O controle não está apenas nos governos, nas empresas ou nas telas. Ele está dentro de você, na voz que diz, não adianta, na dúvida que te impede de tentar, na vergonha de se destacar. O controle se disfarça de bom senso, de prudência, de maturidade, mas ele é medo, disfarçado de lógica, e é esse medo que mantém milhões de brasileiros vivendo pela metade, trabalhando, sonhando pouco e morrendo cedo. O despertar começa quando você decide encarar o medo de frente, quando você diz, eu não devo nada a este sistema. Quando entende que ser pobre não é destino, é projeto, e que todo projeto pode ser quebrado. O sistema não quer você questionando, por isso ele te bombardeia com distrações, redes sociais, fofocas, notícias feitas para te dividir. Eles sabem que enquanto você briga com o vizinho, não olha para quem realmente te prende. O controle é psicológico. Te fazem sentir culpa por descansar, vergonha por querer mais, medo por dizer não. E quando você começa a reagir, logo te chamam de rebelde, ingrato ou sonhador. Mas o que eles não entendem é que você não quer ser melhor que ninguém. Você só quer viver de verdade. Despertar é começar a enxergar o mundo sem os filtros que te colocaram. É perceber que o trabalhador de bem não é aquele que se mata de trabalhar, mas aquele que tem coragem de sonhar, mesmo com a barriga vazia. Despertar é entender que a liberdade não está em ter, está em ser. Está em saber o valor do seu tempo, da sua mente e da sua paz. Porque quem controla o seu tempo, controla a sua vida. Eles te ensinaram a vender o seu tempo em troca de migalhas, mas nunca te ensinaram o valor da sua mente. Nunca te ensinaram a pensar fora da engrenagem. Nunca te disseram que o sistema precisa de você cansado, precisa de você endividado, precisa de você distraído. Porque um povo que pensa não é um povo fácil de controlar. E é por isso que o despertar dói. Porque você vai começar a perder pessoas. Vai perceber que muitos preferem continuar dormindo e vai sentir solidão. Mas essa solidão é o preço da liberdade. Pense em todos os grandes nomes da história, inclusive os brasileiros. Gente que não se calou, mesmo quando o mundo inteiro mandava baixar a cabeça. Eles foram chamados de loucos, sonhadores, rebeldes. Mas foram eles que mudaram as coisas. E é isso que o sistema teme em você, o dia em que você parar de ter medo e começar a agir. Você não precisa de muito para começar. Precisa apenas de consciência. Quando você entende o jogo muda. Quando você percebe o truque perde o poder. Despertar é o início da revolução silenciosa. É o momento em que você percebe que não está sozinho, que existem milhões sentindo a mesma dor, fazendo as mesmas perguntas, buscando a mesma liberdade. E é nessa hora que o medo muda de lado. Porque quando o povo desperta, o sistema treme. Eles não sabem o que fazer com alguém que não se curva. Não sabem como manipular quem já entendeu as regras. Você é mais forte do que fizeram você acreditar. E o seu despertar não será bonito, mas será real. Vai doer, vai confundir, mas vai te libertar.
Ah, vai. No próximo momento, você vai entender o que fazer depois do despertar, porque acordar é só o começo. Então fica aí, pois o verdadeiro desafio é construir uma nova realidade. Uma vida onde o controle não dita mais o ritmo, onde a mente é livre e o coração é dono das próprias escolhas. Até lá, pense no que te prende. Olhe ao redor e perceba as correntes invisíveis. O medo do julgamento, o medo de tentar, o medo de falhar. Você não nasceu para obedecer, você nasceu para existir e ser um vencedor e não um dependente dos que querem dominar a sua mente. O sol nasce e você percebe que continua aqui. Mesmo depois de tantas pancadas, o coração ainda bate. E isso, por si só, já é um milagre. Porque em um país como o Brasil, onde milhões desistem todos os dias, continuar tentando é um ato de coragem. Este é o momento em que você entende que o despertar não é o fim do caminho, é o começo. O começo da reconstrução da sua vida. Sem roteiro imposto, sem coleira invisível, sem medo de existir. A nova realidade não aparece de um dia para o outro. Ela é construída no silêncio, no olhar que muda, na escolha que se repete, na decisão de não se entregar. É quando você olha para o espelho e diz: chega de ser espectador, agora eu escrevo a minha história. Mas atenção, o sistema vai tentar te puxar de volta, vai dizer que você está sonhando alto demais, vai usar o medo, o cansaço e as contas para te convencer de que nada mudou. Só que agora você sabe o jogo. E quem entende o jogo, joga diferente. Você não precisa de milagres, precisa de clareza, de parar de esperar que alguém te salve, de entender que o Salvador que você procura está no espelho. O Brasil é um país de gente que carrega o mundo nas costas, gente que acorda cedo, enfrenta a fila, encara patrão e ainda sorri no fim do dia. Gente que sonha em silêncio, mas continua. Você é parte desse povo. E é por isso que o sistema tem medo de você acordado. A nova realidade começa quando você escolhe agir diferente, mesmo com medo. Quando você diz não para o que te destrói e sim para o que te constrói. Quando você percebe que ser livre não é fazer o que quiser, é não depender de ninguém para ser quem é. Ser vencedor no Brasil não é ter muito dinheiro, é ter paz, é ter tempo para olhar o céu sem pressa, tomar um café coado em silêncio sentado em um canto junto com os sabiás e sentir que a vida ainda vale a pena. É poder dormir sem dever nada para ninguém, nem para o próprio medo. O sistema quer te ver brigando, cansado, perdendo tempo e endividado a perder de vista. Mas você vai surpreender a todos. Vai começar a economizar energia. Vai parar de discutir com quem não entende. Vai parar de tentar convencer quem ainda dorme. Porque o verdadeiro despertar é silencioso. Você não precisa gritar para o mundo que está mudando. Deixe que o seu silêncio assuste quem esperava que você desistisse. A nova realidade vencedora não é feita de milagres, é feita de consciência. É você aprendendo a dizer basta, basta de se diminuir.
Basta de achar que é tarde demais. Basta de aceitar o pouco quando você nasceu para muito. A mudança não vem de fora. Ela nasce dentro de você. Quando você começa a mudar a forma como se vê, o mundo muda de cor. O ônibus cheio continua cheio. O salário continua curto, mas você passa a caminhar com propósito. E quem caminha com propósito chega longe. Você pode começar com o que tem. Um caderno velho para escrever planos. Uma ideia simples que pode virar renda. Um pedido de desculpas que liberta o coração. Uma oração feita com verdade, não com medo. Não espere as condições perfeitas. A perfeição é a desculpa dos covardes. Quem quer, começa com o que tem e transforma no caminho. A nova realidade não está nas redes sociais, nem nas promessas de gurus. Está na forma como você enxerga o agora. Enquanto o mundo te empurra para o consumo, você escolhe a consciência. Enquanto te dizem que é tarde, você entende que ainda está cedo. Enquanto te fazem acreditar que é impossível, você prova que é só difícil. Chega de carregar culpa. Chega de pedir permissão para existir. Você não precisa ser perfeito, precisa ser inteiro. Ser inteiro é olhar para suas feridas e entender que elas não te definem. É perdoar o passado sem esquecer o que ele te ensinou. É seguir em frente, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo estando só. O sistema te treinou para obedecer. Agora é hora de se treinar para vencer. Treinar a mente para não desistir no primeiro tombo. Treinar o coração para não perder a fé quando tudo parecer perdido. Treinar o olhar para ver beleza até nas ruínas. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que aquele tempo de dor era o terreno da sua libertação. Que tudo o que te derrubou foi o mesmo que te ensinou a levantar. E que a vitória nunca esteve em vencer o mundo, mas em vencer a si mesmo. Você é mais forte do que imagina, e se chegou até aqui é porque dentro de você existe algo que o sistema nunca conseguiu quebrar: a vontade de viver de verdade. Não viva esperando o depois. O depois é uma ilusão. A vida é agora. Enquanto você está ouvindo esta narração, o tempo está passando. Então faça valer a pena. Espalhe esta mensagem em seus grupos de WhatsApp, com seus amigos e com quem você acha que deve ouvir essa reflexão. Fale dela no trabalho, no ônibus, na mesa do café. Compartilhe com quem você ama, porque é assim que o despertar se multiplica. De pessoa em pessoa, de alma em alma. Este é o começo da sua nova realidade. E quando alguém te perguntar o que mudou, diga apenas: eu acordei. Eu acordei para a vida. Este foi o último momento dessa reflexão. Mas, na verdade, é o primeiro dia do resto da sua vida. O sistema não tem mais poder sobre quem decidiu existir. Agora vá e viva a sua vida. Viva de verdade. E juntos vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Obrigado por você chegar até aqui. Isso prova que você quer fazer a diferença. Fica bem e até o próximo vídeo.